Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo, trazendo aqui para vocês análises de futebol para os jogos desta quinta-feira, dia 12 de março de 2026, data onde teremos aqui jogos pela Conference League, Europa League, fase de oitavas de final. E também teremos aqui Campeonato Brasileiro, 4 partidas aqui nessa quinta-feira, começando às 19h, acabando lá às 21h30 com o Grêmio e Bragantino. A gente vai falar de todos esses jogos aqui no intuito de ajudar você a selecionar as melhores partidas para fazer seu trading esportivo nessa quinta-feira, já que serão muitos jogos aqui. Teremos 8 jogos no horário das 14h45, mais 8 jogos no horário das 17h e mais 4 jogos à noite aí pelo Brasileirão. Então, vamos lá, vamos trazer as análises desses jogos aqui. Lembrando, se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like, fortalece muito aqui a nossa produção de conteúdo e, obviamente, também motiva aí a gente a continuar trazendo conteúdo aqui de análise para vocês, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos. Começando aqui com Bolonha e Roma. Jogo de duas equipes italianas valendo vaga nas quartas de final da Europa League. Duas equipes que se conhecem, que costumam se enfrentar no contexto do futebol italiano. Temos aqui no retrospecto recente entre essas duas equipes 1-0 para Roma no último encontro desses times pela Série A italiana. Anteriormente, lá em janeiro de 2025, na temporada passada, tivemos um empate em 2-2. Existe um certo equilíbrio entre essas duas equipes, né? Embora a gente veja nas últimas partidas aqui o Bolonha levando vantagem. Venceu a Roma por 3-2, anteriormente havia vencido por 3-1 em 2024, em 2023 venceu a Roma também por 2-0, um empate em 0-0 e a Roma só tinha vencido antes lá em janeiro de 23. Então, o time do Bolonha, quando enfrenta a Roma, costuma ser um osso duro de roer aí para a equipe romana, tá? Então a gente deve ter um jogo aqui bem disputado e tão parelho quanto sugerem os preços aqui. A gente tem odd de 3,10 para o Bolonha, 2,45 para a equipe da Roma, né? Os dois times aqui têm alguns desfalques importantes. A Roma com alguns desfalques mais importantes, dá para se dizer. O principal deles é o Dybala, né? Um jogador que não se recuperou ainda para poder voltar a atuar pelo time da Roma, né? Acredito que foi bem substituído aqui. O Malen, o centroavante aqui do time da Roma, vem fazendo boas partidas, né? E a gente tem aqui um contexto onde tecnicamente o time da Roma é um pouco melhor. Joga num 3-4-2-1, é o esquema da Roma. Mesmo fora de casa, é um esquema que tem uma característica ofensiva, né? O Gasperini, treinador da Roma, é um treinador que tem uma mentalidade ofensivista para o padrão de futebol jogado na Itália. Já a equipe do Bolonha é uma equipe defensivamente um pouco mais fechada. Então, mesmo jogando dentro de casa, a tendência é que a gente tenha a Roma tendo um pouco mais de volume dentro do jogo, talvez oferecendo para a gente a possibilidade de um lay ao Bolonha. Seria uma entrada interessante, tá? Mas lembrando sempre desse contexto que o Bolonha contra o time da Roma costuma engrossar o caldo, tá? Então a minha sugestão segue sendo um lay ao Bolonha, mas com bastante cuidado aí, que essa equipe do Bolonha pode sim trazer dor de cabeça para o time da Roma. Seguindo aqui, a gente tem o Lille contra o Aston Villa. A equipe do Lille lá na França não está vivendo um momento tão interessante assim, já esteve numa situação melhor dentro do campeonato, hoje é apenas o 6º colocado lá, e a equipe do Aston Villa também já viveu uma condição melhor na Premier League, mas ainda assim está ali no G4 da competição, embora venha de 2 derrotas seguidas aqui na Premier League para o Wolverhampton, que é o lanterna da competição, e o Chelsea, né? O Aston Villa na Conference League, na minha visão, um dos favoritos ao título, tá? Então a gente tem aqui um confronto que coloca o Aston Villa frente à equipe do Lille, que é um time que já fez bons jogos aí na competição também. A gente tem do lado do Aston Villa o Unai Emery como treinador, é um dos grandes campeões aí de Europa League, né? Já venceu essa competição por pelo menos umas 2 ou 3 equipes diferentes. Se não me engano, ele treinou já o Sevilha, que venceu 2 vezes essa competição, né? Um treinador que tem um bom histórico aí e que tem
sob seu comando, um time taticamente muito bem treinado e com alguns jogadores interessantes aí na sua linha ofensiva principalmente, né? Então vale a pena a gente ficar de olho aqui nesse jogo para uma provável boa atuação do time do Aston Villa. A exemplo do Bolonha contra a Roma, né, o time tecnicamente melhor é o visitante e deve sim ter um pouco mais de volume, não necessariamente aqui fazer um placar tão elástico para já matar o jogo na ida, né, mas levar uma certa vantagem para decidir na Inglaterra o jogo da volta. Então, Lei ao Lille também é uma sugestão aqui para esse confronto entre Lille e Aston Villa. Depois a gente tem o Panathinaikos da Grécia recebendo o Real Betis. O Betis também é uma das equipes que a gente acompanhou com bastante atenção aí ao longo da fase de liga da Europa League e o time foi muito bem, né? O Panathinaikos jogou os playoffs aqui e passou, deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui o chaveamento para ver. O Panathinaikos venceu o Braga, aliás, é isso, né? Não, o Panathinaikos venceu o Vitória Pilsen nos pênaltis aqui e passou para enfrentar o Real Betis, que passou direto. Tá? Então a gente tem aqui o time grego, que é uma equipe que não tem tanto prestígio assim de... Perdão. Não tem tanto nome assim os jogadores, né? Não tem nenhuma grande estrela nessa equipe do Panathinaikos, mas é uma equipe muito bem montada e taticamente muito aplicada também. Então, a gente tem do lado do Betis jogadores de maior envergadura, de maior relevância aí no futebol europeu. Alguns desfalques importantes aqui, na verdade, os 4 desfalques da equipe do Betis são desfalques de jogadores que seriam titulares se estivessem em condições de jogo, né? Giovanni Lo Celso, Isco, o Amrabat, marroquino, e o Antony, brasileiro aqui, que vinha fazendo boas atuações também com a camisa do Betis. Então, 4 jogadores importantes aqui desfalcam o time. Do lado do Panathinaikos também tem vários jogadores importantes aqui que estão fora por lesão. Tá? Então, a tendência é que o time grego sofra mais aqui com os desfalques do que a equipe do Betis, embora os jogadores que estão fora no Betis são importantes também para o estilo de jogo dessa equipe espanhola. Aqui teremos um outro lei ao time da casa. Para mim o Panathinaikos também é um time para lei aqui nesse contexto. A odd do Panathinaikos devido aos desfalques aqui também poderia estar acima de 4, não seria nenhum absurdo. Para mim o Betis aqui é mais favorito e no jogo da volta, caso não consiga fazer o resultado, tem tudo para fazer um grande jogo também na partida de volta, onde ele é muito superior dentro de casa, tá? Então aqui o Betis como visitante fazendo pelo menos um empate aqui é bem provável da gente ver esse resultado acontecendo. Leia ao Panathinaikos é a minha sugestão aqui, certo? Depois a gente vai para Stuttgart e Porto, talvez um dos melhores jogos aqui dessa oitavas de final. São duas equipes de excelente nível no futebol europeu na atualidade, né? O Stuttgart, que vem performando bem aqui na Bundesliga, é o 4º colocado hoje, passou inclusive aqui o Leipzig e o Leverkusen e vai disputar até o final da temporada aqui essa vaga direta para a próxima Champions League e vai enfrentar o Porto, que disputa aqui, tá na liderança do campeonato português atualmente. O Porto que depois daquele Mundial de Clubes ali onde a gente viu o time não indo tão bem, reorganizou, reformulou algumas coisas e hoje é uma equipe bastante competitiva no cenário europeu também. Então temos 2 times aqui de bom nível técnico que vão fazer um enfrentamento muito parecido aqui. São 2 equipes que têm um estilo de jogo até parecido em algumas características, embora a equipe do Stuttgart seja uma montagem aqui muito baseada na estrutura do seu centroavante, né? Então criar muito jogo pelas pontas aqui para chegar com bola aérea para dentro da área aqui no seu centroavante. Já a equipe do Porto é uma equipe que trabalha muito o jogo de infiltração, o jogo pelos lados do campo também, porém tem um volume também de jogo maior a equipe do Porto. Deve ser um jogo bem interessante aqui para a gente acompanhar do ponto de vista técnico, talvez um dos jogos mais interessantes dessa tarde de quinta-feira. Odd 2 para o Stuttgart, que joga em casa, odd 3,75 para o Porto. Nesse contexto aqui eu já não sugiro tanto trabalhar mercado de match odds, acho que o mercado de gols aqui, a linha de 2,5 pagando 1,80 é talvez o melhor mercado para a gente abordar nesse jogo de ida aqui. Na sequência teremos aqui
Celta de Vigo contra o Lyon. A gente provavelmente terá aqui do lado do Lyon o Endrick aí jogando como titular a sua primeira partida de Europa League, né? Ele, se não me engano, entrou em 2 ocasiões aí, mas ele não tinha sido titular, ele entrou no decorrer do jogo. A tendência é que ele comece como titular agora nesse jogo aqui. Então a equipe do Lyon vai enfrentar um adversário que é um adversário complicado, tá? O Celta jogando dentro de casa é um time complicado. Conta aqui com alguns bons jogadores aqui, destaque para o Iago Aspas, veterano, camisa 10, tem uma bola parada muito boa e é um diferencial desse time, e um centroavante fazedor de gol aqui, que é o Borja Iglesias. Então, esses 2 jogadores aqui vale a pena a gente ficar de olho do lado do Celta, né? E do lado do Lyon, além do Endrick, tem aqui o Yarenchuk, ele é o sérvio, se não me engano, ou croata, não lembro bem qual a nacionalidade dele, mas é um jogador também de referência, um jogador muito fazedor de gol. O Tolisso já foi de seleção também, jogador que tem bastante qualidade. Então a equipe do Lyon também é uma equipe que tem um nível técnico interessante da gente acompanhar. Deve ser um jogo bom para over também. Na minha visão, são 2 equipes que gostam bastante de tentar propor. A linha do 2,5 acima de 1,90, aqui tá 1,91 no bolsa de aposta, provavelmente vocês vão encontrar ali 1,95 por aí. Acho bem bacana essa precificação aqui do over 2,5 para esse jogo, que já na ida promete ser bem movimentado. Depois a gente tem Ferencváros e Braga. A equipe do Ferencváros jogando lá no seu estádio também é uma equipe que gosta de propor jogo. É uma equipe que vem aí de um playoff bastante disputado. Vamos ver aqui como foi o Ferencváros. Ele derrotou o Ludogorets por 2-1, perdeu por 2-1 no jogo de ida e venceu por 2-0, aliás, venceu por 2-0. Não, a ida foi 2-1 para o Ludogorets e a volta foi 2-0 pro Ferencváros. Então, é uma disputa bem parelha aqui entre essas 2 equipes. E agora vai enfrentar o Braga, que é outra equipe do cenário português aqui, top 4 em Portugal há várias temporadas já. E é um time que também tem, é um time leve, um time de velocidade, tá? Então a gente tem aqui características interessantes nas 2 equipes aí, que levam a gente a imaginar um jogo bem movimentado, tá? A equipe do Ferencváros, embora dentro de casa tente ter mais a bola, tente ter mais iniciativa, mas é uma equipe defensivamente ainda com alguns problemas, então é bem provável que a gente veja aqui o Braga volumando para marcar, pelo menos marcar gol fora de casa, tá? Aqui o mercado, os 2 mercados que eu acho mais interessantes são o over 2,5 e o ambas marcam a 1,80, também acho bom esse mercado nesse confronto aqui. Genk e Freiburg, aqui a gente tem o Genk da Bélgica, vamos ver como é que o time tá aqui no seu campeonato, tá apenas na 8ª colocação aqui, não vem fazendo uma boa campanha. Vai enfrentar o Freiburg, que também não tá lá essas coisas na Alemanha, também é o 8º colocado aqui. A questão é que a competitividade da Liga Alemã é bem maior do que da Liga Belga, né? Isso a gente vai fechar juntos aqui. O que acontece é o seguinte... Para a equipe do Genk é muito importante esse jogo na sua casa, fazer um placar aqui onde não precise do jogo da volta para poder classificar, né? Então o time deve ser mais proativo, e a gente viu o time jogando assim na fase de playoffs aqui, onde bateu o Dinamo de Kiev, né? Bateu por 3-1 no jogo de ida e empatou em 3-3 no jogo da volta. Então fez aí uma boa série de 180 minutos no playoff aí a equipe do Genk, né? Vai tentar repetir a dose aqui, fazendo um bom jogo dentro da sua casa, tá? Eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade de inclusive buscar correção de preço do Genk aqui, levando em consideração que o Freiburg pode sim fazer um jogo aqui onde não vai jogar esperando o adversário, mesmo fora de casa, vai tentar sair para o jogo, vai tentar dominar as ações da partida. Então uma correção de preço no time da casa aqui pode ser interessante, tá? Mas uma segunda opção aqui seria o mercado de gols aqui também, a linha do over 2,5 pagando 1,91. Vocês vão ver que tá
muito parecido, basicamente, as análises desses confrontos aqui, porque basicamente o contexto dos jogos de ida dessas competições, eles trazem mais ou menos uma leitura nessa linha, tá? Então vai ser muito difícil a gente encontrar possibilidades aqui, por exemplo, de um Beck é o favorito muito claro, assim, num confronto desses aqui. Talvez esse aqui que a gente vai analisar agora seja um dos mais prováveis, que é o Forest contra o Midtjylland. O Forest não vive um bom momento lá na Premier League, é um dos times que está próximo da zona de rebaixamento, aqui é o 17º, e não vence aí há 5 ou 6 jogos, né? 7 jogos, na verdade, pela Premier League, né? Que o Forest não vence os seus adversários. Então, a tendência aqui é de um time que tem suas qualificações, né? Tem bons jogadores aqui no papel, é um time com jogadores de melhor nível técnico, dá para se dizer, do que a equipe do Midtjylland, que não tem nenhum jogador conhecido assim no seu elenco, mas a questão de diferença técnica aqui, ela pode se sobrepor ao longo dos 180 minutos, tá? No caso, esse primeiro jogo aqui, o Forest joga dentro do seu estádio, é muito mais provável que o time vá tentar fazer um jogo de volume técnico aqui interessante, a fim de não depender do jogo da volta, né? Então é muito provável da gente ver aqui o Forest amassando o Midtjylland nesse contexto. Então back ao Forest é a minha sugestão para essa partida aqui. Passando rapidamente então pelos jogos da Conference League, a gente também tem aqui às 14h45 o AZ Alkmaar contra o Sparta Praga. Esse jogo aqui é um jogo onde o AZ poderia ser mais favorito, tá? Ele não vive também um momento excelente aí no campeonato holandês, o PSV e o Feyenoord ali disputam na liderança, o Ajax está vivendo um momento de reorganização aí do time, e o AZ, que seria a quarta força, também há muito tempo não consegue figurar na ponta de cima da tabela ali, tá? É um time interessante de ver jogar, é um time que tem bastante movimentação de triangulações aqui pelos lados do campo, né? Aquele time que gosta bastante de fazer aquele 2-1 aqui em cima dos laterais. A gente vê o time fazendo muito isso nos jogos anteriores aí. E vai enfrentar o Sparta, que é um adversário defensivamente muito firme. É um time que gosta bastante de jogar no contra-ataque. Então é bem provável aqui que o Sparta Praga espere um pouco mais o AZ tentar ir para o jogo e deixar espaços, e aí o time do Sparta sai no contragolpe, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho aqui para daqui a pouco pegar situações de contra-ataque do time visitante, um lei ao favorito dono da casa aqui nesse jogo. Na sequência a gente tem Rijeka e Strasbourg. O Strasbourg na França vem fazendo bons jogos, tá? Tanto que aqui, mesmo como visitante, ele é amplo favorito aqui para classificar nesse contexto aqui. O Strasbourg aqui venceu o Olympique de Lyon aqui recentemente, venceu o Lens, que é o vice-lanterna, o vice-líder, aliás, do campeonato francês, e venceu e empatou aqui também com o Auxerre na última rodada do francês, tá? É um time que tem qualidade, tem bons jogadores, que tem uma finalização de fora da área muito interessante. Aqui talvez seja um dos poucos casos que eu vá sugerir para vocês ficar de olho nesse back ao visitante aqui, tá? O time do Rijeka é um time muito fraco a nível de marcação, tá? É um time que deixa bastante espaço para o adversário jogar, principalmente no entrelinhas aqui. Então vale a pena ficar de olho nesse jogo aqui para um back ao time visitante, fechado? Seguindo aqui a gente tem Lech Poznan contra o Shakhtar Donetsk. Esse jogo aqui é um jogo que envolve uma rivalidade interessante aqui também, porque o Lech Poznan é um dos times mais tradicionais da Polônia, o Shakhtar é um dos times mais tradicionais da Ucrânia. Nesse contexto geopolítico que a gente viu recentemente aí da Ucrânia tá sofrendo com a guerra contra a Rússia, enfim e tal, o time do Shakhtar começou a mandar seus jogos na Polônia, no estádio do arquirrival do Lech, que é o Legia, né? O Legia Varsóvia, que é o principal adversário, um dos maiores rivais do Lech na Polônia. Então, o time do Shakhtar ele tem uma amizade com o rival
do Lech Poznan. Então, só por aí vocês já devem ter uma ideia de que a rivalidade entre as equipes leva o jogo para um outro tom, né? E a gente tem aqui preços muito, muito equilibrados, 2,60 a odd do Lech Poznan e 2,60 a odd do Shakhtar. Aqui a gente tem o time do Shakhtar muito com aquela característica que a gente viu o time se consolidar, de ser um time muito rápido, um time que coloca os seus jogadores, principalmente os extremas aqui, sempre no 1 para 1 contra os adversários. Tem dois brasileiros aqui, o Pedrinho e o Alisson, que estão jogando um futebol bem interessante, tá? É uma equipe que chega bastante também, que produz bastante ofensivamente, voluma muito o jogo ofensivo, mas que dá muita oportunidade para o adversário também. Então deve ser um jogo de muita trocação esse aqui. O time do Lech Poznan também é um time que tem uma alta média de gols feitos e sofridos. Um jogo bem interessante para gols, a linha do over 2,5 a 1,90. Para mim, os mercados de over em Europa League e Conference League são sempre uma boa alternativa, mesmo no jogo de ida. A gente tem sempre jogos bem movimentados, tá? Aqui a gente tem o Samsunspor contra o Rayo Vallecano. A equipe do Samsunspor está na 8ª colocação no campeonato turco, não venceu nos últimos 5 jogos, tem 3 derrotas e 2 empates, né? Se eu disser para vocês que eu acompanho esse time, eu vou estar mentindo, mas o Rayo Vallecano eu acompanho sim. Na Espanha é um time que tem oscilado bastante, já esteve numa condição bem interessante no campeonato, perdeu algumas colocações aí após vacilar aí nas últimas rodadas, perdendo pontos importantes aí contra adversários de concorrência direta, então acabou caindo um pouco, mas também já teve momentos piores no campeonato. É uma das equipes que mais oscila no futebol espanhol aqui, a equipe do Rayo Vallecano, né? Vem de uma sequência que dá para até se dizer que é boa, porque tá há vários jogos sem perder, né? O time que teve uma sequência ali que ele engatou vários jogos de derrotas seguidas, né? E agora parou de perder seus jogos e melhorou um pouco sua condição no campeonato, né? Mas a gente tem aqui um jogo onde o adversário, por não ser tão conhecido nosso aqui, a gente vai acabar sendo um pouco tendencioso e fazendo uma análise muito mais pro lado do time que a gente acompanha, que a gente conhece, que é o time do Rayo Vallecano aqui nesse caso, mas que é favorito também no contexto aqui de 180 minutos, né? Já no jogo de ida tem odd de favorito 2,15 contra uma odd de 3,10 do Samsunspor, que eu imagino aqui seja um lei ao time da casa nesse confronto, tá? Acredito que o time turco, por não ter tanta tradição nessas competições assim, também vai sentir essa dificuldade e o Rayo Vallecano não vai esperar o jogo da volta para tentar decidir essa parada, vai tentar fazer placar já no jogo de ida. Seguindo, a gente tem Crystal Palace e AEK, e aqui a gente tem o AEK do Chipre, tá? Existem 2 AEKs, um é da Grécia e outro é do Chipre. Esse aqui é o do Chipre, ele é o mais fraco deles, tá? Então, o time do Crystal Palace aqui é muito favorito para esse confronto, talvez em nenhum dos encontros dessa fase de ida das oitavas de final aqui a gente vai encontrar um favorito tão forte. O Crystal Palace a 1,20, o AEK a 12. A tendência é que tenhamos um Crystal Palace aqui até não colocando todos os seus jogadores titulares aqui, porque o Crystal Palace tem a ideia de tentar chegar aqui mais acima no campeonato da Premier League, mas um título aqui de Conference League poderia vir muito bem para o time, que garantiria uma vaga direta de Europa League caso conquiste a Conference, né? O título dá vaga para a competição de cima, assim como o campeão da Europa League ganha vaga direta na Champions. Então, a vaga para a próxima Europa League vale mais para o Crystal Palace daqui a pouco do que um eventual título aqui, mas é um título que a equipe não tem e provavelmente deve querer jogar esse confronto aqui, embora, como eu falei, tenha uma agenda concorrida aí devido às disputas na Inglaterra. Tem alguns desfalques importantes já aqui, o Mateta é o mais importante deles, tá? O Doucouré também é um jogador fundamental nessa estrutura do Crystal Palace, mas o Mateta vinha sendo o principal jogador atacante aqui desse time do Crystal Palace, que fazia mais gols, né? E vai estar fora para esse confronto. Mesmo assim, Crystal Palace bem favorito, talvez tenhamos um contexto de goleada do Palace nesse jogo aqui, porque o time cipriota é um time considerado bem fraco assim em relação, mesmo no contexto lá do campeonato do Chipre, ele não é dos times mais fortes.
Se a gente levar para um contexto europeu, ele é ainda mais fraco, tá? Então, aqui a diferença entre as equipes é bem grande. O Palace jogando em casa deve querer golear esse jogo. Na sequência, a gente tem Fiorentina e o Rakov da Polônia. O Rakov é o quarto colocado aqui do campeonato polonês. E a gente tem a equipe da Fiorentina, que também não vai bem no campeonato italiano. A Fiorentina está na 17ª colocação na Itália, né? Fiorentina que veio, inclusive, do playoff aqui. Vamos ver contra quem que a Fiorentina jogou. Jogou contra o Jagiellonia, que também é da Polônia. Então a gente tem aqui a Fiorentina pegando o seu segundo polonês pela frente no caminho da competição. Para mim, a Fiorentina deve fazer jus ao seu favoritismo, embora tenha bastante dificuldades aqui. É um time mais talhado para esse tipo de competição. É um time que vem crescendo, inclusive, nas últimas rodadas de campeonato italiano, mesmo vindo de um momento de bastante turbulência na temporada. A Fiorentina vem melhorando bastante, conseguindo fazer bons jogos contra equipes difíceis. Então, a tendência é que a gente veja aqui a Fiorentina sendo superior, principalmente nesse jogo de ida contra o time do Rakov da Polônia, tá? Odd de 1,83 para a Fiorentina, 4,10 para o Rakov. Aqui a minha sugestão para vocês é ficar de olho num back a Fiorentina. E aí a gente tem o Celje aqui contra o AEK. Esse é o AEK grego, tá? Então, como eu falei para vocês, haviam dois. O AEK do Chipre que vai jogar no outro confronto, e esse aqui é o AEK da Grécia. O Celje é da Eslovênia, lidera o campeonato esloveno aqui com 50 pontos, perdeu as últimas duas partidas aqui, mas aqui a gente não considera tanto o contexto das ligas nacionais, porque na Copa muda bastante o interesse das equipes em querer buscar um avanço de fase aqui. Se a gente considerar, por exemplo, o time do Celje, o time do AEK, que são duas equipes que dificilmente vão conseguir um título de maior expressão, dificilmente vão chegar em uma final de Europa League, por exemplo, né? Um título de Conference League é algo de um tamanho aceitável para essas equipes quererem muito conquistar um título desses, né? Então é bem provável que a gente veja aqui os dois times muito interessados nesse jogo. Para mim, o time do AEK pode levar uma pequena vantagem, porque é um time tecnicamente mais qualificado, não necessariamente é muito melhor do que o Celje, mas pelo que a gente viu aqui na fase de playoffs, a gente viu a equipe do Celje vencendo aqui venceu o Drita em dois jogos bem movimentados. Os dois jogos foi 3-2, tá? O primeiro foi 3-2 para o Celje, o segundo foi 3-2 para o Celje também, né? Ele venceu os dois jogos de 3-2 em casa e fora. Então, um time que faz bastante gol, mas que toma bastante gol também. O Drita é um adversário bem inferior ao que é o AEK, por exemplo. Então, o time grego aqui pode levar vantagem. Lei ao time da casa seria a sugestão para esse jogo. Depois a gente tem o Sigma contra o Mainz da Alemanha. O Sigma é da República Tcheca, ocupa a 5ª colocação na sua competição, vem de uma sequência boa aqui de 3 vitórias seguidas, né? E vai enfrentar o Mainz, time alemão que hoje ocupa a 15ª colocação da Bundesliga. Vem de 3 empates seguidos aqui a equipe do Mainz. Empatou contra o Stuttgart, um adversário difícil. Contra o Leverkusen, também um adversário difícil. E contra o Hamburgo, esse é mais acessível, mas foi fora de casa. Então, a gente tem aqui um time que vem fazendo uma sequência interessante na Alemanha. E vai enfrentar um adversário que também é bem acessível aqui, né? O Mainz consegue provavelmente fazer um bom jogo já na partida de ida aqui e tentar provavelmente já abrir uma vantagem interessante para não depender tanto do jogo da volta, né? Aqui podemos ter um jogo interessante para over também, já que são duas equipes que têm essa característica no seu jogo, dois times que se envolvem em jogos over. A linha do over 2,5 pagando 1,85 pode ser interessante para esse confronto aqui. Beleza? Fechamos de Europa, o vídeo já vai ficando bem longo aqui, mas a gente vai falar rapidamente do futebol brasileiro agora, porque a gente também tem nessa quinta-feira bons jogos pelo Brasileirão.
aqui o andamento da rodada número 5 já. A gente já está na rodada 5 do Brasileirão. Hoje estamos tendo, tá rolando nesse exato momento, tá no intervalo aqui, o jogo do Atlético Mineiro vai ganhando do Internacional por 1-0. Na sequência a gente vai ter também aqui, começando daqui a pouquinho, né, mais um jogo de Brasileirão também. Então a gente tem a sequência da rodada na quinta com Remo e Fluminense. Antes de falar desse jogo, queria lembrar para você que tá vendo esse vídeo até aqui, te agradecer pela tua audiência aqui, obviamente, e te contar quem está na parceria do conteúdo é o Bolsa de Aposta, plataforma que eu utilizo para fazer o meu trading esportivo, plataforma extremamente confiável, que tem as melhores odds do mercado, que não te limita e que você consegue trabalhar aí contra outros apostadores. Isso vai elevar a tua vantagem dentro do mercado. Se você trabalhar numa casa de apostas convencional, você está trabalhando contra a plataforma que tem muita informação, que controla o preço das odds, diferente de uma bolsa esportiva como o Bolsa de Aposta. Então, conheça o Bolsa de Aposta, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e cria sua conta, valeu? Falando de Remo e Fluminense, o Remo fez um bom jogo na rodada passada contra o Inter, né? Vem de 3 empates aqui, inclusive, a equipe do Remo. Vamos pegar aqui a tabela do campeonato. O Remo empatou contra o Inter em 1-1 na última partida, empatou contra o Galo em 3-3 na partida anterior, e empatou contra o Mirassol em 2-2, ou seja, pegou adversários complicados aí e conseguiu fazer bons resultados, tá? Empate para a equipe do Remo aqui é sempre um resultado interessante, né? No entanto, o time do Remo tá lá na 17ª colocação já, não conseguiu vencer no campeonato ainda, vai pegar o Fluminense, que é 5º colocado, e joga dentro de casa, ou seja, precisa somar pontos aqui. Os jogos dentro de casa do Remo são o que vai definir se o time vai se manter na primeira divisão ou não para a próxima temporada, tá? Então, o time do Remo precisa sim utilizar toda a sua atmosfera, todo o seu fator local para conseguir vencer os jogos dentro de casa, tá? Só empatar, só somar ponto não é o suficiente para o Remo. Isso o time tem que tentar fazer fora de casa. Dentro de casa o Remo precisa sim da vitória e só a vitória interessa. O time do Fluminense já não. O time do Fluminense conseguiu um empate contra o Remo fora de casa. Uma viagem longa, num estádio complicado. É sempre difícil jogar lá porque a torcida do Remo, depois de tantos anos longe da Série A, vai voltar aí apoiando muito a equipe, e o time do Remo sim pode produzir mais do que vem produzindo. Então a equipe do Fluminense, que vem de derrota recente aqui para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro por 2-1, também perdeu o estadual para o Flamengo no final de semana, precisa aqui se retomar aí o caminho das vitórias da equipe do Fluminense. Então deve ser um jogo bem interessante aqui, embora toda essa necessidade que eu falei da equipe do Remo, tecnicamente o Fluminense é bem melhor, tem jogadores de mais qualidade, jogadores com um potencial decisivo muito interessante, né? Tem aqui o Lúcio Acosta, que está jogando muita bola, o Canóbio não está jogando tão bem, mas é um jogador decisivo, e o Serna e o John Kennedy também são jogadores importantíssimos aqui nessa dinâmica do Fluminense e estarão disponíveis para esse jogo, tá? Acredito aqui num lei ao Remo, embora toda a necessidade do Remo vencer o seu jogo aqui, daqui a pouco ter que sair para o jogo contra a equipe do Fluminense, que é uma equipe que gosta muito de roubar a bola do adversário e sair na transição, né? Acho que fica complicado para a equipe do Remo aqui, um lei ao Remo, minha sugestão. Depois Vasco e Palmeiras, tem um time que está mal no Campeonato Brasileiro, esse time é o Vasco da Gama, né? O time do Vasco é o lanterna com apenas 1 ponto, 3 derrotas e 1 empate, foi o que o clube fez até esse momento no campeonato. O Palmeiras lidera com 10 pontos. Uma vitória do Palmeiras aqui pode levar o time a 13 pontos. Dependendo do jogo do São Paulo, essa pontuação já isolaria o Palmeiras na liderança do campeonato. Então, o time do Palmeiras vai com tudo para tentar buscar somar 3 pontos fora de casa contra a frágil equipe do Vasco, que agora está com o Renato Gaúcho de treinador aí. Pode significar um ponto de virada nessa caminhada do Vasco aí, para tentar evoluir dentro do campeonato, melhorar a sua condição na tabela. No entanto, não dá para atribuir ao treinador que ele faça um milagre, chegue e o time já mude completamente. É muito difícil isso acontecer, até porque o Vasco tem algumas limitações a nível de elenco que são muito importantes, né? Tem vários setores do campo aqui que o Vasco tem algumas carências
consideráveis, tá? Com a saída do Verratti, com a saída do Coutinho, com a saída do Ryan, né? Esses jogadores aí deixaram lacunas no sistema de jogo do Vasco que serão difíceis de ser preenchidas ao longo aí dessa temporada. Então o Renato vai ter muito trabalho aí no comando do Vasco da Gama. Para mim, lei ao Vasco aqui, levando em consideração que o Palmeiras também vem muito motivado após a conquista do Campeonato Paulista e a possibilidade de se isolar na liderança da competição. Depois a gente tem São Paulo e Chapecoense. Falei do Palmeiras, que é o líder. Aqui o São Paulo, vice-líder, joga em casa para tentar também, ele já que está empatado em pontos aqui contra o Palmeiras, um tropeço do Palmeiras colocaria o São Paulo, em caso de vitória, na liderança do campeonato, né? Isso aqui é interessante também. Uma vitória do Palmeiras obrigaria o São Paulo a vencer também para não deixar o Palmeiras se descolar na liderança. Agora tem o Bahia que está jogando nesse exato momento aqui também. Depois a gente já falou, aliás, num vídeo passado sobre esse jogo aqui do Bahia e Vitória, né? Um bom resultado do Bahia aqui vai colocar o time também nessa disputa, né? Contando com tropeços e vencendo o Vitória, o Bahia pode passar para a liderança aqui também. Então, pro São Paulo é fundamental aqui somar 3 pontos contra a Chapecoense. Chapecoense que vem fazendo um campeonato brasileiro ok, só jogou 3 jogos, uma vitória e 2 empates, né? Chapecoense é muito mais forte dentro do seu estádio lá em Santa Catarina. Fora é um time que joga muito mais tentando se defender, tentando arrancar um pontinho ali para levar o empate para casa, e esse é o tipo de jogo que o São Paulo gosta bastante, porque o São Paulo vai para cima e, embora não esteja no momento técnico excelente, a equipe do São Paulo está atravessando uma fase ali que dá para dizer que é positiva dentro do contexto do que se esperava após toda a situação extra-campo que o São Paulo viveu aí nos últimos meses, né? Então o time está dando uma resposta interessante dentro de campo e pode ser que consiga somar pontos aqui contra a Chape também. 1,37 a odd do São Paulo, eu não gosto desse preço, eu acho que teria que ser ali perto de 1,50 essa odd do São Paulo, 8,50 a odd da Chape, embora eu não gosto dessa odd do São Paulo, que não acho que tenha valor um back ao São Paulo nesse jogo aqui. O São Paulo deve ser superior, deve se impor dentro do jogo aqui. Talvez a linha do over 2,5 seja mais interessante aqui nesse confronto. E a linha do ambas marcam também. 2,05 ambas marcam, levando em consideração que a Chape pode sim fazer um gol fora de casa nesse jogo aqui. Para fechar, temos Grêmio e Bragantino. O Grêmio vem de uma vitória de título estadual contra o seu rival internacional. Não venceu o jogo, mas ganhou o campeonato, né? Já havia vencido o jogo de ida por 3-0, empatou em 1-1 o jogo da volta, e esse resultado deu ao Grêmio mais um título gaúcho. O time, se tem uma parte boa de ter conquistado o título, é uma tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio não faz um campeonato péssimo, mas também não faz um campeonato excelente. Tá ali na 10ª colocação, 2 derrotas e 2 vitórias, aliás, na 8ª colocação, com 2 vitórias e 2 derrotas, né? Venceu os 2 jogos dentro de casa e perdeu os 2 jogos fora de casa, né? Esse é o Grêmio, né? O Grêmio é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro. Se a gente pegar a história recente aí, o Grêmio é um dos times com melhor aproveitamento dentro de casa, talvez o melhor aproveitamento dentre os times brasileiros como mandante, né? Porém, como visitante, o Grêmio deixa bastante a desejar. Então, a tendência é que o Grêmio faça um jogo bem interessante aqui de superioridade técnica contra o Bragantino, né? Desfalques importantes na equipe do Grêmio aqui. O Grêmio não contará com Arthur, seu principal jogador de meio campo, que tem sido uma peça decisiva do time. Vai pela primeira vez com Nardoni, Noriega e Monsalve no meio campo. Enamorado e Amuso nas pontas. Aqui existe uma dúvida. Pode ser que ele entre, ao invés de entrar com Monsalve, Enamorado e Amuso, ele entre com TT, William e Amuso. Uma escalação que seria um pouco diferente a nível de característica. A tendência é que o Monsalve jogue como titular, porque ele recompõe um pouco mais na marcação. O William, que seria o titular aqui, tá mais veterano, já não tem mais tanto pique para fazer isso. Então, esse conjunto aqui, teoricamente, se defende melhor sem a bola. E tem aqui o Carlos Vinícius no ataque, que é o principal goleador aqui da equipe nessa temporada.
vive um bom momento também, e se a bola chega para ele, ele deixa os golzinhos dele lá. Do lado do Bragantino, uma equipe que sempre dificultou a vida do Grêmio, mesmo na arena, quando vem jogar em Porto Alegre, a equipe do Bragantino engrossa o caldo pro lado do Grêmio, tá? Vem fazendo um campeonato interessante também a equipe do Bragantino, na 7ª colocação, nas últimas 2 partidas aqui, perdeu pro Corinthians de 2-0 e depois empatou contra o Atlético Paranaense, né? A equipe do Bragantino que tem alguns jogadores interessantes, tem o Wagner Mancini, que é um treinador um pouco controverso, assim, porque às vezes ele coloca o time de maneira muito ofensiva, às vezes ele coloca o time de maneira retrancada completamente, então a gente não sabe exatamente como é que o Wagner Mancini escala o time para esse jogo contra o Grêmio aqui. O certo é que o Bragantino é um time muito voluntarioso, que corre bastante, que tem jogadores de bastante preparo físico, de velocidade, e isso impõe uma dificuldade para a equipe do Grêmio também nesse sentido, né? Muito provavelmente veremos um jogo bem disputado aqui, interessante, mas eu gosto bastante do retrospecto do Grêmio como mandante nesse contexto aqui, para um lei ao Bragantino, tá? Back ao Grêmio é um pouco mais complicado, a gente teria que ter uma leitura muito mais precisa, talvez se o Arthur fosse titular nesse time aqui, facilitaria pra gente pegar esse contexto de back ao time da casa. No entanto, o lei ao Bragantino, para mim, melhor operação para esse jogo. Valeu? Era isso, rapaziada. Essas foram as minhas análises de futebol para essa quinta-feira. Sei que o vídeo ficou longo, mas você pode passar aí no minuto a minuto do vídeo aí para ver quais os jogos são mais interessantes para você realizar o seu trade nessa tarde, noite de quinta-feira. Valeu? Nos vemos no mercado. Um grande abraço. Até lá.